Manhã, Senhor, para te oferecer o perfeito louvor. Estamos aqui nessa manhã para te bendizer, para te dar a honra, a glória e o louvor. Te agradecemos por tudo que você tem feito, por tudo que você tem proporcionado nas nossas vidas. Fomos alcançados pela Tua palavra, fomos alcançados pela Tua unção. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos supre, o Senhor é aquele que cuida de nós. Obrigado porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor, porque a sua bondade, porque a sua mão tem estado sobre as nossas vidas. Te agradecemos, te reconhecemos nessa manhã, te bendizemos. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. É com alegria que estamos aqui reunidos como família para te bendizer, para louvar os teus grandes feitos e para contemplar a tua formosura, a tua perfeição, para contemplar aquilo que você tem produzido, feito nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, a ti a honra, a glória e o louvor, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Senta um pouco, que bênção. Graças a Deus. Você está animado nessa manhã? Essa é uma manhã poderosa, essa não é uma manhã comum, essa é uma manhã extraordinária, sobrenatural, que o Senhor preparou para nós. Grandes coisas Ele tem feito nas nossas vidas, e grandes coisas Ele ainda fará. Você crê nisso? Graças a Deus. Irmãos, eu quero saber quem está aqui hoje, que fez aniversário essa semana, ou está fazendo aniversário hoje. Tem alguém? Faz um sinal aí bem alto com a sua mão, vem aqui à frente, a gente quer orar por você. Tem alguém? Ninguém fez aniversário, nem de casamento? Glória a Deus, que bênção. Então vamos para o Verbo News. Está tudo pronto aí? Preste atenção aí nos nossos recadinhos, na nossa programação, para você não perder nada. Dia 2 de novembro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, expectativas em Deus e venha edificar a sua família. Aproveite e traga um casal amigo com você. No dia 14 de novembro, teremos a Confra Rema e a edição desse ano terá como tema Black and White, um evento preparado para os nossos alunos, diretoria, monitoria e convidados. Então, se você deseja ter uma experiência Rema, vem celebrar conosco nesse dia. Procure nossa secretaria e adquira já o seu passaporte. Todos os cultos de ceia. O nosso propósito é ser um socorro bem presente para as pessoas da nossa igreja e da comunidade em geral. E você já pode fazer parte disso. Traga 1 quilo de alimento. Você é noivo, você tem um compromisso marcado aqui, sábado às 19h30, não perde. É uma programação bem especial, preparada com muito carinho para você que é casado. Então não perde essa programação, tenho certeza que vai abençoar grandemente a sua vida e a sua família. Família é o bem mais precioso que Deus deu para você. Você precisa cuidar bem dela e ser bem instruído, bem nutrido, debaixo de uma influência, debaixo de uma unção. E eu tenho certeza que seu casamento vai ficar cada vez melhor e cada vez mais forte. Então, se você é casado, sábado, 19h30, tem um encontro marcado com você. Glória a Deus. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Faz um sinal com a sua mão, a gente quer conhecer você. Tem alguém que está nos visitando hoje? Benção, graças a Deus. Então vamos passar para um outro momento do nosso culto. Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Você pode abrir comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6. Vamos ver o que a palavra de Deus nos instrui. Antes da gente prosseguir, eu quero destacar aqui a presença do pastor Marcos Puceno. Ele é o pastor presidente lá da Igreja Verbo da Vida em Oricuri. Está dando aula no Rema aqui para a gente de a matéria Ministério Prático. Tem sido uma grande bênção, irmãos. Ele é um amigo de longas datas
E ele está aqui conosco e hoje ele vai compartilhar a palavra de Deus com a gente. Hoje no culto pela manhã, tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Amém? Então, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, diz assim: o apóstolo Paulo, instruindo acerca do tema ofertas, dízimos, ele diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Que Paulo está trazendo um princípio: se a gente plantar pouco, obviamente a gente vai colher pouco, mas se a gente plantar muito, a gente vai colher muito. E no verso 7 ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu gosto desse versículo porque Paulo fala que a gente deve contribuir segundo tiver proposto no coração, não na mente. Às vezes a gente tem algo proposto no coração para a gente dar e é um valor alto. E aí a nossa mente começa a dizer: não dê isso não, porque vai faltar. Se você der isso, vai descompletar para você pagar as contas. Mas veja, Paulo não está fazendo nenhuma associação em relação às nossas contas ou às nossas necessidades. Pelo contrário, ele diz que a gente não deve dar nem por tristeza e nem por necessidade. Mas ele diz que a gente deve dar segundo tiver proposto no coração. E eu quero dizer para você, segundo está proposto no seu coração, muitas vezes será um valor desafiador. Nunca é um valor para baixo, é sempre um valor para cima. Porque Deus, irmãos, Ele quer que você colha com abundância. Então, para você colher com abundância, você precisa plantar com abundância. Você precisa ofertar uma quantia maior para que você possa colher isso também. Então, a vontade de Deus é que você desfrute dessa abundância. Então, o que vai estar proposto no seu coração sempre será algo desafiador. Você pode dar um amém aí? Amém. E ele diz: a gente não deve dar segundo a mente, mas é segundo tiver proposto no coração. Porque aquilo que Ele vai propor no nosso coração será aquilo que vai expressar a nossa honra, a nossa gratidão a Deus, e ao mesmo tempo será aquilo que vai destravar coisas nas nossas vidas. E ele diz: não com tristeza. Não é para a gente dar: meu Deus do céu, eu vou ter que dar, né? Eu estou dando porque o pastor pediu. Eu estou dando porque, enfim, todo mundo está dando. Não, isso é dar com tristeza. A Bíblia diz que não é para dar com tristeza. Se for para dar assim, é melhor a gente não dar. E nem por necessidade. Eu estou precisando de uma bênção, então eu vou dar. Não. Está dizendo que não é por necessidade. E também não é: eu vou dar menos, porque senão vai faltar, vai desinteirar, e aí eu não vou suprir a necessidade. Não. Ele está dizendo que é para a gente dar o que estiver proposto no nosso coração. E coração fala de espírito, o homem interior do coração. Então, quando a gente dá o dízimo, quando a gente oferta, a gente está tendo uma atitude espiritual. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: oferta e dízimo é uma ação espiritual. É verdade que a gente traz o nosso dinheiro, e o dinheiro está falando sobre o nosso esforço, está falando sobre o nosso tempo, sobre o nosso suor, sobre o nosso conhecimento, e a gente está dando aqui para o Senhor, a gente está dando para Deus, para o reino de Deus. Mas, acima de tudo, embora seja algo material, tem uma atitude física ali, mas, acima de tudo, é uma expressão espiritual. E ele está dizendo: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não na mente. E ele diz: porque Deus ama quem dá com alegria. Olha que coisa interessante. É uma atitude espiritual e que a gente precisa acrescentar a essa atitude, alegria. Então, sonda o teu coração agora, veja o valor que está proposto nele e lembre-se que é uma ação espiritual e que é necessário que você faça isso com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Quem aqui é filho amado de Deus? Quem aqui quer desfrutar desse amor divino? A Bíblia diz que Ele ama quem dá com alegria. Quer desfrutar desse amor? Dê com alegria, dê com amor. Saiba que você está dando como uma expressão de honra, de gratidão ao Senhor. Quantas coisas o Senhor tem feito na tua vida? Quantas coisas Ele tem acrescentado na tua vida, na tua família, no teu ministério? Quantas coisas você tem sido abençoado por Deus? Essa é a hora da gente expressar nossa generosidade, nossa gratidão, nosso amor e a nossa honra a Ele. E a gente tem que fazer isso como? Com alegria. E no verso 8 ele encerra dizendo: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra.
No verso 10 ele diz, olha, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da justiça. Se prepare para o aumento chegando para você. Você está ofertando valores hoje, mas se prepare para você começar a ofertar muito mais, porque a Bíblia diz que Ele vai aumentar e vai multiplicar na sua vida. Mas a sua atitude precisa ser a mesma, não com tristeza, não por necessidade, mas dando com alegria, entendendo que Ele ama quem dá com alegria. Você está preparado para dar uma boa oferta para o Senhor hoje? Está preparado para devolver o dízimo que é dele hoje? Então separa aí, sonda teu coração. Se você prefere fazer isso através dos meios digitais, nós temos aqui o Pix da nossa igreja. Eu acredito que você já tenha ele aí também armazenado no seu banco digital. Caso não, nós temos aqui, tem um envelope aí na frente, se você prefere fazer em dinheiro em espécie, e você pode fazer isso também. Lá atrás, nós temos as nossas tesoureiras com a maquineta de cartão de crédito, de débito, que você também pode fazer. Você que está em casa, você já sabe o que fazer. Essa é uma oportunidade grandiosa para você cumprir um princípio e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida em abundância. Então, faça aí também o seu Pix. Tem um QR Code aí aparecendo na tela e você pode fazer a sua oferta. Amém? O importante é você não deixar de fazer a sua oferta. Graças a Deus. Você está pronto? Então, se você vai fazer através de dinheiro em espécie, levanta aí seu envelope. Se você vai fazer através dos meios digitais, levanta aí seu celular. Vamos render graças ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pelo privilégio que nós temos de participar desse momento solene, desse momento marcante, desse momento onde expressamos a nossa honra, o nosso louvor e a nossa gratidão ao Senhor. Mas sabemos também que esse é um momento muito alegre no nosso culto e fazemos isso com toda a alegria do coração, porque te amamos, Pai, porque sabemos que são homens quem recebem esse dinheiro, mas acima de tudo nós estamos dando ao Senhor, entendendo que a honra, a glória e o louvor pertencem a Ti. Somos associados com essa obra e cremos que essa obra vai crescer, vai avançar. Muitas outras igrejas nascerão a partir dessa obra. Muitos missionários serão enviados e supridos através dessa obra. Muitas ações sociais serão feitas nessa cidade, nesse estado, através dessa obra. E por isso estamos comprometidos, Pai, com o Teu reino. E é com gratidão no nosso coração, é com toda a alegria do nosso coração que nós ofertamos e dizimamos na Tua casa, para a honra e glória do Teu santo nome. Quem crê, diz amém. Glória a Deus. Sai do seu lugar e vem adorar ao Senhor. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Santo, Jesus, Tu és santo, Tua é a glória, e toda a criação para sempre cantará. Santo, Jesus, Tu és santo, Tua é a glória, e toda a criação para sempre cantará. Tu és de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só Teu nome é digno de glória.
de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Tu és digno, tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E graças e paz, queridos. Você crê na bondade de Deus? Eita, coisa boa. Você pode sentar, por favor. Obrigado, equipe de música, pela disponibilidade. Queridos, para mim é uma grande satisfação estar mais uma vez aqui na cidade de Teresina, nessa terra abençoada. Nunca esqueça, a primeira vez que eu estive aqui foi no ano de 2013. Vim aqui algumas vezes. Tenho impressão que a última vez foi em 2022, bem no ano eleitoral daquela eleição que houve. E me sinto honrado de estar mais uma vez aqui. Então, sou muito grato ao pastor pela oportunidade de ministrar a palavra de Deus nesta manhã abençoada. Queridos, eu sei que existem ministros que ministram o que as pessoas querem ouvir. Eu sei que existem isso. Infelizmente, existem pregadores que eles querem aquela mensagem que vai agradar as pessoas, que vai animar as pessoas. E eu não gosto de estar ministrando o que as pessoas querem ouvir, né? Eu gosto de ministrar aquilo que Deus coloca no meu coração. Eu sempre consulto meu coração para saber a mensagem que Deus quer, né, que eu ministre para o povo dele. E eu tenho certeza, querido, que a ministração de hoje, talvez você possa não gostar. Mas uma coisa eu garanto, você precisa. Uma coisa, nós precisamos dessa palavra, né? Então, eu acredito que o pessoal vai espelhar aqui para a minha projeção. Eu quero usar essa ferramenta aqui como uma ferramenta de auxílio, né, para que nós possamos compreender o conteúdo que será ministrado nesta manhã. Você está com seu coração aberto? Você quer receber da palavra de Deus? Quer receber do Senhor nesta manhã? Glória a Deus, que coisa boa. Queridos, esta manhã eu quero falar sobre um tema muito importante no reino de Deus. Na verdade, isso é importante sobre toda a criação de Deus, que é sobre... Eu digo já o tema. Vamos só ler esse versículo aqui. Desse versículo eu vou trazer o tema dessa manhã. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 10, no versículo 12, diz o seguinte: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Eu não sei que você entende, mas quando eu leio esse versículo, eu passo a observar que Deus, ao criar esse mundo físico, a Bíblia deixa claro que ele usou sua sabedoria e sua inteligência. O que eu entendo com isso é que Deus estabeleceu coisas de suma importância, porque Deus, ele é um Deus organizado, ele não quer que haja bagunça na sua criação. E para que haja ordem, Deus criou tudo com sabedoria e ele criou com inteligência. E para que haja ordem em tudo que Deus criou,
existe uma coisa que foi criada por Deus que nós chamamos de estrutura de autoridade. E essa estrutura de autoridade foi algo que Deus criou por meio da sua sabedoria e por meio da sua inteligência. Deus sabe que sem isso, a sua criação não daria certo. A criação precisa. Se nós começarmos a observar as coisas que Deus criou, nós vamos ver que existe uma organização, que existe uma hierarquia, e isso é por conta da estrutura de autoridade. E o que é essa estrutura de autoridade? A estrutura de autoridade é a maneira através da qual Deus estabelece a ordem. Ele estabeleceu a ordem por meio disso que nós conhecemos como estrutura de autoridade. Amém? Repita comigo, estrutura de autoridade. Você acha que Deus ele é organizado ou ele é um Deus de bagunça? Então, para que haja ordem, ele estabeleceu a estrutura de autoridade. Então, vamos trabalhar em cima disso. O que vem a ser uma estrutura de autoridade? O que é isso? Então, vamos tentar construir alguma coisa em cima desse tema. Então, nós já sabemos que a estrutura de autoridade é a maneira através da qual Deus ele estabeleceu a ordem. Esse é o ponto de partida do que vamos trabalhar aqui. Se nós observarmos os animais e os próprios insetos, nós vamos ver que a estrutura de autoridade existe para que haja a própria existência das espécies. Eu poderia dar muito exemplo aqui de animais no qual eles vivem dentro de uma estrutura de autoridade. Mas eu quero trazer aqui um exemplo bem rápido da sociedade das abelhas. Eu não sei se você sabe, mas as abelhas, elas vivem em uma sociedade extremamente complexa e extremamente organizada. O princípio básico das abelhas é esses três fundamentos aqui, ó. A rainha, os machos e as operárias. Não sei se é bem esse o nome. A rainha é a única fêmea estéril, a única fêmea que pode produzir os filhotes. Os machos, a única tarefa é fecundar com a rainha. E as operárias têm todo o trabalho pesado. Elas fazem toda a organização, que são muitas tarefas, e é dividida entre elas. Isso aqui é a hierarquia das abelhas, é a organização. Se por acaso a rainha, que é a única que dá luz, é a única que gera os filhotes, falasse assim: rapaz, eu estou cansado desse negócio de estar gerando, só vivo para isso. Quero conversar com isso, mas não, já estou velha demais para essas coisas. Eu já gerei filho demais esse tempo todo. Se a rainha decidir sair dessa estrutura de autoridade, acabou a colmeia. E acabou as abelhas. Não vai existir mais abelhas se todas as rainhas começarem a fazer isso. Se os homens, o macho, decidir: rapaz, estou cansado desse negócio, estão me tratando como um boi reprodutor aqui, eu não quero conversa de estar só fazendo isso não. Também coloca em risco a existência das abelhas e a própria colmeia. E do mesmo jeito, com as operárias, se elas falarem: eu estou abaixo da pirâmide, não reconhecem o meu trabalho, então vai deixar de existir abelha, não existirá mais colmeia. Então, para que haja ordem e a própria existência dessas abelhas, elas precisam viver dentro dessa estrutura de autoridade. Elas vivem dentro dessa estrutura de autoridade. Muito parecido com as abelhas, tem o formigueiro. As formigas vivem com uma sociedade extremamente organizada e complexa, muito parecido com as abelhas, mas tem umas diferenças. Mas o mesmo princípio segue aqui. E as formigas, só existe o formigueiro por conta de algo chamado estrutura de autoridade. E elas são extremamente organizadas. Não sei se você já percebeu, existem lugares que às vezes dão enchentes
e fica um bom tempo a água ali alta. E quando a água desce, a água baixa, as formigas voltam. E quando eu era criança, eu gostava de ficar colocando água no formigueiro para tentar matar as formigas afogadas. E depois elas saíam, eu nunca entendi. Isso é um ser tão inteligente. Elas criam no formigueiro várias rotas de desviar a água lá de onde elas estão. Por mais que passe dias ali a água, elas criam e tem várias etapas. Viu? Se a primeira falhar, tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta. Elas sempre fazem uma forma da água não chegar onde elas estão. É um bichinho inteligente que sobe. Isso é um bicho esperto. São as formigas. Mas tudo isso só é possível para a proteção do formigueiro por conta da estrutura de autoridade. Cada um tem sua tarefa, cada um tem a sua função. Você está compreendendo isso? Você está começando a entender a importância que é uma estrutura de autoridade para que haja ordem e para que haja a própria existência de algumas espécies? Eu creio que sim. Além de insetos e tudo, existe uma hierarquia nos anjos. E essa hierarquia é o que chamamos de estrutura de autoridade. Na verdade, a estrutura de autoridade é uma hierarquia. E a hierarquia não é para dizer quem é mais importante ou quem é menos importante. A hierarquia existe para que haja ordem. E os anjos, existem classes de anjos. Se você observar na Bíblia, existem os arcanjos, né? Existem os querubins, né? Existem os... Não, acho que surubim é peixe, né? Existem os serafins, né? Existem os serafins, né? Porque às vezes o pregador se empolga e acaba chamando anjo de peixe, né? Surubim, mano. Tem surubim no céu? Não, mano. Só não tem surubim, é serafim, amém? Então também existe uma hierarquia. No próprio céu, onde Deus está, existe uma hierarquia para que haja ordem. Sem a hierarquia, queridos, é impossível haver ordem, haver decência em algum lugar. Tem que ter. É tão interessante isso, e eu acho importantíssimo a gente compreender. Por quê? Porque no meio dos homens, essa estrutura de autoridade precisa funcionar. Se não funcionar, haverá caos e haverá bagunça, haverá uma desordem total. Então, os homens, nós, os seres humanos, nós gostamos, assim, tem uma tendência a querer desorganizar aquilo que Deus organizou. Né? Mesmo que o pecado do homem trouxe uma desordem à criação, e houve uma grande desordem por conta do pecado, mesmo assim, essa estrutura de autoridade ela ainda permanece para trazer uma ordem a esse mundo decaído. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele é o princípio de toda autoridade. Nós, os seres humanos, precisamos entender que Deus é o princípio de toda autoridade. E que a estrutura de autoridade é algo criado por Deus. Nós precisamos compreender isso para poder entender a importância dessa estrutura. E como base de que Deus é o princípio de toda autoridade, nós vamos ler aqui Romanos capítulo 13, versículo 1, que diz: todo homem, e quando nós entendemos, quando fala homem, está falando da espécie humana, o ser humano. Então, todo homem esteja o quê, gente? Sujeito ao quê? Às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Ou seja, quem instituiu a posição de autoridade foi Deus. O que isso quer dizer? Entenda, a posição de autoridade existe, não é porque os homens são inteligentes e se organizaram, não. A posição de autoridade, ela existe porque Deus estabeleceu. Se Deus não estabelecesse o princípio de autoridade, os homens não teriam uma hierarquia. Seria um caos, seria uma desordem completa. Só para você ter ideia do que eu estou falando, lá em João capítulo 19, versículo 10 e versículo 11,
tem aquele episódio de Jesus e Pilatos. E chega um momento que Pilatos o advertiu, né? Não me respondes, porque ele estava questionando e Jesus calado. E Jesus calado e ele questionando. Ele se incomodou e disse, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Ou seja, Pilatos estava se achando, sim ou não? Se achando, olha, eu tenho autoridade. Aí Jesus respondeu, nenhuma autoridade, presta atenção, ele está falando da autoridade. Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não fosse dado. O que é que ele está falando aqui? Que toda posição de autoridade, entenda, é estabelecida por Deus. Entenda, quem colocou Pilatos naquela posição de autoridade não foi Deus. Roma foi quem colocou Pilatos naquela posição de autoridade. Mas a posição de autoridade só existe porque foi Deus quem estabeleceu. Então, os homens, eles ocupam cargos, posições, porque Deus foi quem estabeleceu essas posições de hierarquia. Essas posições de autoridade são estabelecidas por Deus. Exemplo, eu não sei se em Teresina é prefeito, se é prefeita. É prefeito ou é prefeita? Prefeito? Um prefeito, amém? Pois bem, está ocupando um cargo de autoridade? Sim ou não? Sim. Aí foi Deus quem colocou o prefeito aqui? Sim ou não? Até onde eu sei, Deus não tem título de eleitor. Até onde eu sei, não tem. Então, Deus não vota. Então, Deus não está, Deus não é responsável por colocar o prefeito onde ele está. Mas a posição que ele ocupa, foi Deus quem estabeleceu. Você está compreendendo isso? Porque Deus foi quem criou toda posição de autoridade. Então, nenhuma autoridade existe se Deus não cedesse. Se Deus não concedesse a posição. Amém? E a Bíblia tem instruções. No versículo 3, a Bíblia diz, de modo que aquele que se opõe à autoridade, ele resiste ao quê? À ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo o quê? Condenação. E aqui tem duas palavras bem interessantes. Se opor à autoridade. Entende? Resistir à autoridade. Gente, isso não é sábio. Eu vou falar de um modo bem geral, porque o ser humano, eu vou falar de mim. Né? Antes de ter Jesus, não, acho que eu já tinha Jesus na minha vida. E na época da escola, eu dizia que eu não gostava de ninguém tendo autoridade sobre a minha vida, não gostava de ninguém mandando sobre a minha vida. Queridos, e todas as pessoas que têm esse tipo de pensamento, são pensamentos contrários aos princípios estabelecidos por Deus. Então, o crente, ele precisa entender a importância de ser submisso às autoridades. As autoridades, querido, a estrutura da autoridade é algo assim, tão estabelecido por Deus, que onde se juntar qualquer tipo de grupo, por menor que seja de seres humanos, a estrutura de autoridade vai começar a ser praticado ali. Eu vou dar aqui exemplos bastante práticos. Exemplo. Na época da escola, às vezes tinha gincana, e quando formava ali os grupos que iriam disputar a gincana, a primeira coisa que era exigida para cada grupo é que cada grupo tivesse um líder e um vice-líder. Quem aqui já brincou de gincana? Ou já disputou gincana? Não é assim? Não tem que ter? O que é que o líder ou o vice-líder faz? Ele vai organizar suas equipes e vai representar suas equipes, para que haja ordem. É justamente por conta da ordem. Você vê, se na época da escola, se a professora selecionasse grupos de 4 ou 5 alunos para poder fazer um determinado trabalho, era o representante daquela equipe. Porque isso é algo que já vai
surtir pela necessidade da ordem. A necessidade da ordem clama pela estrutura de autoridade. Você está compreendendo? Então, por exemplo, uma coisa muito comum no nosso país é o futebol. No futebol, no próprio time, tem um técnico, onde os atletas são submissos a esse técnico. Dentro do campo tem um capitão, que é para trazer a ordem e ajeitar ali o time. E ainda tem um juiz, que é o árbitro do futebol, que todos têm que se submeter também a ele. E por trás disso, cada time ali representado tem uma outra estrutura por trás, que é o seu clube, a sua diretoria. E por trás de tudo isso, ainda tem a federação. Então vai toda uma estrutura de autoridade. Porque sem essa estrutura, nada disso seria... só para você ter ideia, sem estrutura de autoridade, nem jogo de futebol iria existir. Não teria como. Você compreende que isso é importante? Amém. Daqui a pouco eu chegando, você deve estar pensando onde é que ele quer chegar nisso. Então, a princípio, vamos atentar aqui. O que se opõe às autoridades, ou que resiste, trarão o quê? Condenação sobre si. Você quer condenação sobre sua vida? Então você precisa fazer o quê? Se submeter a qualquer posição de autoridade. Para quê? Para que você esteja na proteção. Amém? Pois bem, aí no versículo 5 diz: portanto, é necessário que estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Ou seja, o que Deus fala para o seu povo é o quê? Que nós vamos ser submissos às autoridades, não deve ser com medo ou por conta do castigo. Nós vamos ser sujeitos às autoridades por conta da nossa consciência. Saber que somos filhos de Deus e que nós seguimos os princípios do reino de Deus. Amém. Você concorda com isso? Você pratica isso? Amém? Achei que o amém diminuiu um pouco quando eu perguntei se você pratica isso. Né? A igreja, ela precisa seguir essa estrutura de autoridade, sim ou não? Sim. Para isso existe uma equipe, existem os diáconos. Você sabia que existe diáconos? Não, você sabia que os diáconos, ele é uma autoridade no culto? Uma autoridade para que haja ordem. Às vezes tem um crente que está conversando na hora do culto, às vezes tem um crente que na hora do culto está fazendo compras na internet, às vezes está olhando sua rede social, às vezes está olhando seu Instagram, às vezes está olhando o seu, né, suas redes sociais, etc. Aí às vezes o diácono chega lá: irmão, o culto só são no máximo 2 horas, eu acho, não sei nem se chegar a 2 horas de culto. Mas não pode ter um pouco mais de reverência? O diácono quer trazer o quê? A ordem. O crente já se altera. Já se altera. Não se submete a uma autoridade do culto. Eu não sei se ainda, como é que funciona o departamento infantil, mas eu sei que existe no departamento infantil um negócio chamado galardão. O que é o galardão? Às vezes é uma pipoca, às vezes é uma coisinha. Cada igreja tem uma forma de dar o galardão como recompensa da obediência da criança. Aí, às vezes, tem igrejas que está lá, a criança desobediente, a criança rebelde, fica bagunçando, tumultuando, fazendo terrorismo na salinha de aula. O professor observa aquilo. E o que o professor faz? Não vai dar o galardão. E não deve dar. Tem professor que ele estraga os alunos, dá para todas as crianças, que é para as bichinhas, que é as bichinhas, né? As menininhos, menininhos. Não. Se não se comportar, não deve ganhar o galardão. Aí está lá a criança desobediente, a professora da sala ensinando a criança a ser obediente. Aí depois a criança está lá chorando.
Aí chega lá o pai e a mãe. Que é, meu hominho, meu hominho, meu hominho? Meu hominho está chorando. Aí aponta lá. Aí o pai e a mãe podendo aproveitar a ocasião para ensinar seu filho estrutura de autoridade, princípio de autoridade e submissão. Uma ótima oportunidade para ensinar a criança, disciplinar a criança e o ótimo cenário. Sim ou não? E na prática é como? Eu vou dizer de coisa que eu já vi, viu? Não é de que eu ouvi, não. Aí o pai chega assim, olha assim, já muda o semblante, uma pipoca. Vem cá, meu filho, aqui tem dinheiro, ó. Comprar um fardo de pipoca ó, tem dinheiro, meu filho, está passando fome, não. Aí começa a estragar a sua criança por causa de um princípio das trevas chamada soberba. Amém? É um princípio das trevas. Não sei se você sabia, soberba é um princípio das trevas. E uma cena dessa é a manifestação da soberba, que faz com que estrague o seu filho em um princípio que ela está aprendendo, um princípio das trevas. O pai está ensinando a criança um princípio do reino das trevas. Aí lá na frente, eu não entendo porque essa criança é tão rebelde. Oxe, você ensinou. Amém? Glória a Deus. Então temos que ensinar as crianças a obedecer e conhecer a estrutura de autoridade, não é pelo castigo, é pela consciência, já ensinando a criança. Eu vou dar um exemplo aqui, bíblico, da questão do castigo e da consciência. Existe uma passagem na Bíblia, lá em 1 Samuel 24, no qual nós podemos enxergar o conhecimento que Davi tinha da estrutura de autoridade. Saul vivia atrás de Davi para matá-lo. Se Saul tivesse em Teresina e Davi tivesse nos altos, eu ouvi falar que tem um lugar chamado Altos, né? E se ele soubesse que Davi estava nos altos, mandava uma tropa para matar Davi. Onde ele soubesse, ele era uma obsessão maluca para matar Davi. E aí, Saul estava vivendo uma vida de pecado. Saul ele já tinha sido rejeitado por Deus. Olha a posição de Saul diante de Deus. Rejeitado por Deus, em pecado, em desobediência. E Deus deixou bem claro: eu rejeitei Saul. Mas Saul estava na posição de autoridade. Então, Davi chegou e teve a oportunidade de tirar a vida de quem queria matar ele. E quando Davi chegou, ele cortou só a orla, a pontinha da orla ali, ele cortou só a pontinha. E isso que ele fez, ele caiu assim, ele se lamentou bastante. Ele disse: como é que eu ousei cortar a ponta da roupa do ungido do Senhor? Olha, o cara em pecado, em desobediência e rejeitado por Deus, mas ele ainda estava ocupando a posição. Entenda uma coisa, eu vou tirar do contexto geral e vou trazer agora para o contexto de igreja. Preste atenção. Qualquer pessoa na posição de autoridade, seja na igreja ou fora da igreja, aquela posição é estabelecida por Deus. Então, quando nós, os seres humanos, nós nos rebelamos ou não nos sujeitamos a qualquer autoridade, nós estamos afrontando a Deus. Não é aquela pessoa, não. A loucura sua é se você pensar que está indo contra a pessoa, mas na verdade você está indo contra Deus. Querido, e se levantar contra Deus é dar murro em ponta de faca. Não vai prosperar, não. Então veja o seguinte, vamos começar aqui a entender o que é autoridade, para a gente começar a desenvolver essa ministração. O que é autoridade? Autoridade refere-se ao direito, poder e capacidade de exercer influência, liderar e tomar decisões. Então, quando Deus coloca a posição de autoridade, alguém entra debaixo dessa posição de autoridade, essa pessoa justamente ela
tem um poder, a capacidade de exercer a influência, liderar e tomar as decisões daquele grupo que ele está representando. Então, a pessoa investida de autoridade, ele conduz e lidera determinado grupo de pessoas que estão abaixo da sua influência. Um líder é um influenciador. Então, autoridade é poder delegado por um ser ou uma instituição superior. Então, pode ser uma instituição, pode ser um ser superior. Ninguém se coloca sobre si mesmo a própria autoridade. É uma instituição que vai reconhecer ou alguém superior. Vamos só dando aqui uns conceitos. É aqui onde está a questão da autoridade. A autoridade só é possível se houver um outro princípio. A autoridade só é possível e só funciona por meio da submissão. Não adianta. Você consegue imaginar o que essa imagem representa? O que temos aqui? Uma criança e uma mãe. Qual das duas está na posição de autoridade? A mãe ou a filha? A mãe, ela está revestida de autoridade sobre os filhos. É ou não é? Os pais têm autoridade sobre os filhos, sim ou não? Agora entenda, o princípio da autoridade só irá funcionar num lar se houver submissão. Nessa cena aqui, você acha que a posição de autoridade está sendo exercida? Não. O que é que está sendo exercido aqui? A insubmissão. A criança está fazendo a maior pirraça, a mãe não está mais suportando a desobediência da criança e alguém que está na posição de autoridade não consegue exercer sua autoridade, porque só é possível exercer autoridade se houver a submissão. Entenda? Sem a submissão, a autoridade não é possível. Então, se os pais querem exercer autoridade sobre os filhos, os pais precisam ensinar as crianças a submissão. Queridos, entenda, nós estamos falando de princípios do reino de Deus. E o mundo, cada vez mais, está desfigurando esses princípios, e nós estamos cada vez mais em sociedade nos quais as coisas estão sendo invertidas. Eu não sei você, eu não sei como foi sua criação, não sei como é a sua geração, eu lembro da minha criação, da minha geração. Criança não tinha vez e criança não tinha voz. Na minha época, se eu estivesse em casa, sentado no sofá, chegasse um adulto, sabe o que era que a gente fazia? Sentava no chão. Se a gente tivesse, na minha época, vou falar na minha época, se a gente estivesse na sala de aula esperando começar a aula e o professor aparecesse na porta da sala de aula, sabe o que era que a gente fazia? A gente se levantava na mesma hora e ficava em pé. O professor entrava, quando ele sentava, a gente sentava. Havia respeito a uma autoridade na sala de aula. E hoje é como? Como é hoje? Hoje é assim? É um caos hoje. Porque o princípio da autoridade está cada vez mais sendo desestruturado por cada geração da sociedade. E a sociedade, ela é reflexo da família. Você está compreendendo isso? A família sempre irá refletir a sociedade. O que você vê na sociedade é o que está acontecendo nas famílias. E o que está acontecendo cada vez mais é que em um lar, em uma casa, não está existindo a estrutura de autoridade. É tão de um jeito que eu estava dando, no nosso discipulado, na matéria governo da igreja, eu estava ensinando o princípio de
estrutura de autoridade. E quando eu ensinei, aí a aluna disse lá, oxente, pastor, lá em casa é errado. Eu disse, e aí, irmão, por quê? Porque eu estava ensinando que o homem, ele é o cabeça, ele é a autoridade do lar, sim ou não? Ainda é assim? É para ser, né? Mas a mulher, a esposa, é auxiliadora, tem que auxiliar que os filhos também enxerguem isso. Sim ou não? Aí quando eu comecei a ensinar, ela disse que a mãe também precisa ensinar a criança quem é a autoridade do lar, e precisa entender que aquela poltrona especial ali é do cabeça. Aquela principal assento em frente à TV é do cabeça. O controle cabe ao cabeça. Eu vivi numa geração que quando as famílias estavam reunidas, às vezes os meninos podiam estar já com a barriga colando nas costas, de fome, mas só comia quando o cabeça chegava. Ficava lá tudo com fome. Enquanto o cabeça não chegar, ninguém come. Você acha que isso passava alguma mensagem, algum ensino para os filhos? Aí quando ele chegava, aquela cadeira é dele, o cabeça. Sentava, sentava todos os meninos, melhor pedaço de carne, né? A coxa da galinha, é para quem? Para o cabeça. Tudo isso a criança vai vendo, vai aprendendo o princípio da estrutura de autoridade. Ela vai sendo doutrinada no gesto. E vai vendo ali, vai entendendo como é que funcionam as coisas. E honrando, e se submetendo ao cabeça, a autoridade. Mas isso foi em tempos passados, hoje em dia está desestruturado. Quando eu falei isso, a irmã disse, pastor, lá em casa está errado. Eu disse, por quê? Porque quando meu filho quer assistir, eu tiro meu marido da poltrona para a criança ficar. Eu tomo o controle dele para a minha filha assistir o que ela quer. Ou seja, cada vez mais fazem com que o homem perca essa imagem do cabeça. Eu disse, irmã, você precisa mudar isso. Você está praticando o princípio das trevas no seu lar. E não o princípio do reino de Deus. Você está compreendendo isso? Assim ficou tão silêncio, eu não sei se é porque foram se aprofundar, ou se é porque estão fechando o coração, não sei. Eu não consegui discernir ainda. Mas tem alguma coisa aí. Amém? Espero que seja coisa boa. Amém? Né? Então, nós vivemos numa sociedade que cada vez mais Juninho é quem manda na casa. Juninho manda e Juninho desmanda. Juninho é a maior autoridade do lar. Vocês já viram algo parecido a isso? Né? Nós estamos vivendo numa sociedade que está quebrando um princípio pelo qual Deus estabeleceu, que é a estrutura de autoridade. E o que nós estamos vendo aqui é uma criança que governa a si própria. E a Bíblia diz que a criança que governa a si própria, ela é vergonha para os pais. E cada vez mais o povo tem uma mania feia. Eu chego na igreja, às vezes está lá o menino desobedecendo. Aí a mãe olha assim e diz, eu vou dizer ao pastor. Eu digo, não, eu mesmo não. Diga você mesmo a ele. Achei eu. O que é que eu tenho a ver com o seu filho? Não. Aí fica dizendo o pastor como o bicho-papão. Antigamente era bicho-papão, hoje não é o pastor. Vou dizer ao pastor. Oxe, o que é que eu tenho a ver com... Não, meu, ensina o seu filho como a Bíblia diz. Né? Aí ensinar a criança até o quê? Até medo do pastor. Aí toda vez que a criança vê o pastor, fica se escondendo. É o bicho-papão agora. É o papo-figo. Né? Sabe o que é papo-figo, sabe? Amém, amém? Pois vamos lá então. Então, a estrutura da autoridade tem que estar em todos os lugares e principalmente no lar cristão. Amém? Então veja aqui o seguinte. Agora eu vou trazer bem para o contexto de igreja mesmo. Né? Romanos capítulo 13, versículo 3, deixa bem claro isso. Que de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo condenação. Voltando para o lar ainda. Então, aquela criança que não obedece os pais, nós já sabemos que ela não terá um bom futuro. Não vai. Ela traz condenação sobre sua própria vida. Então, o pai ele precisa entender isso e ensinar a criança. Amém? O problema de muitos pais é que querem fazer todas as vontades da criança.
E não pode fazer todas as vontades. Amém? Ah, é porque eu passei por tanta coisa na minha vida. O que Juninho quiser, eu vou dar tudo a Juninho. Não, você é o que você é pelo que você passou. O que você passou forjou você a ser quem você é hoje. Então, se você proteger Juninho de passar por certas coisas, Juninho nunca vai ter a estrutura que você tem. Eu vou sair um pouco dessa área do lar, né? Vamos entrar aqui mais no contexto de igreja agora. Senão o tempo acaba e eu não chego onde eu quero. Então, veja aqui. O que está bem claro em Romanos? Que aquele que se opõe à autoridade, ele resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si o quê? Condenação. Então, é vantagem se rebelar contra uma autoridade? E no reino de Deus? Veja só aqui. Vamos supor que aqui é a igreja. O pastor é o governo da igreja, ele é a maior autoridade. Abaixo do pastor tem aquela equipe que ele traz para si, e essa equipe vai liderar outras equipes abaixo deles. Vamos fazer aqui uma suposição baseada nesse versículo. Vamos supor que coisinha aqui, ele decide, não, esse pastorzinho não está com nada, eu não me submeto a esse homem, eu não reconheço esse homem, não sei o quê, não sei o quê. Agora, cá para nós, com base nesse versículo, coisinha aqui, ele está se rebelando com o pastor? É contra quem ele está se levantando? Contra Deus. Diretamente. Aí vamos supor que bichinho aqui diz, eu não vou me submeter a coisinha, eu só me submeto ao pastor. Quem ele pensa que é? Você já viu essa igreja? Eu já vi. Às vezes tem departamentos na igreja que alguém olha assim para o líder, diz, eu vou falar diretamente com o dono dos porcos. Não sei se aqui em Teresina tem esse falar, mas em Pernambuco tem muito. Dizer dono dos porcos, né? Mas eu vou falar com quem realmente resolve o negócio aqui. Aí tem uma necessidade ou algum problema no departamento, aí não fala com o líder. Vou falar diretamente com o pastor. Eu, como pastor, todas as vezes que alguém de uma equipe vem falar diretamente comigo, algum problema, alguma deficiência do seu departamento, a primeira coisa que eu pergunto é, você falou com o seu líder? Falei não, digo, pois vai falar com ele. Quem está lá para resolver isso daí é seu líder. Ah, pastor, mas eu não... E ele é doido de falar isso? De lá na equipe, agora diga para mim. Para a gente chamar para perto, em amor, e passar um corretivo. Você está entendendo? Eu sou tão de um jeito, que qualquer pessoa que vier falar da minha equipe, de mal, mesmo se estiver errado, eu vou proteger minha equipe. Existem pastores que a primeira pessoa que chega mal falando de algum membro de sua equipe, o pastor aproveita para meter a língua também. E aquele que está na equipe do pastor, ele precisa entender que somos uma equipe. Se você faz parte da equipe, que trabalha na igreja, e vê qualquer pessoa começar a falar mal do pastor, falar mal da esposa do pastor, saia dessa furada, isso é uma furada. Você vai se torar todinho, você vai se quebrar todinho. Que o tempo que eu tenho de igreja, desde os meus 14 anos, olha que eu já tenho décadas, todas as pessoas que eu vi se levantar contra pastor, se levantar contra a liderança, todos, eu nunca vi um prosperar. Mas uma coisa é certa, amados, sempre tem alguém se levantando. Sempre tem. Os que não vigiam. Tapa os olhos, fecha os olhos, tapa os ouvidos para os princípios do reino de Deus e começa a caminhar e dar passo no princípio das trevas. Digo a você, sai fora. O que mais tem igreja são pessoas apontando erros da liderança. Agora, é ser muito cego. Querer apontar erro de uma liderança. Por mais que esteja errado, e é da tua conta? Não é. Eu vou... Rapaz, é até que horas, pastor? É até que horas que funciona a palavra? Até quanto? Ah,
Pensei que era para as 11, que eu ia dizer, misericórdia. Pois bem, então tenho que adiantar aqui. A Bíblia, lá no livro de Números, capítulo 16, versículo de 1 ao 50, conta a história de uma rebelião. Eu não vou ler todo o versículo, porque o relógio está dizendo que eu não tenho esse tempo, mas eu quero ler com você alguns pontos importantes. Abra, por favor, sua Bíblia. Eu quero que você abra lá, para você ver na sua Bíblia, que aqui conta da rebelião de Coré, Datã e Abirão. No versículo 1 diz o seguinte, ó. Coré, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados da Assembleia, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Ou seja, esses rebeldes, todo rebelde na igreja, todo aquele que está debaixo de influência demoníaca, ou está sendo induzido pela soberba, ele se levanta na igreja com uma espiritualidade. Ele se levanta tão espiritual que ele passa a imagem para as pessoas que fica faltando bem pouquinho para ele ser a quarta pessoa da Trindade. É mais ou menos assim, ele se acha. Aí passa aquela imagem, aí vê esse cara aqui, a igreja é santa, o povo é santo, quem é Moisés, quem é Arão? Olha. Vou pular para o versículo 8. Quando Moisés viu isso, disse mais Moisés a Coré, ouve agora, filho de Levi. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante toda a congregação para ministrar. Moisés está dizendo, ó, vocês têm uma posição importante, vocês são separados, né, por Deus. Versículo 11. Assim, tu e todo o teu grupo estáis contra o Senhor e Arão. Quem é ele que murmureis contra ele? Ou seja, o que é que Moisés está falando? Olha, vocês estão se levantando aqui, não é contra mim. Vocês estão se levantando contra o Senhor, porque Moisés conhecia a estrutura de autoridade. Aí o versículo 12. E Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Ou seja, Moisés procurou conversar com eles, mas eles estavam numa rebelião tão alto nível que disseram que nem queria conversa com Moisés. E aí aconteceu o quê? Eu vou resumir aqui a história, que eu não vou ter tempo de ler. Então veja aqui, qual foi a moral da história? Eles se levantaram contra Moisés, pensando que estava contra Moisés. E quem se levanta contra o homem de Deus, sempre se levanta em nome de Deus, com uma alta santidade, de alto nível. Aí aconteceu o quê? Aconteceu que a rebelião de Corá foi mais que um levante contra Moisés e Arão, e era um desafio direto à autoridade divina, número 16, 11. Então, a autoridade era essa, Moisés, Arão, eles resolveram se rebelar. E Deus não viu isso com bons olhos. Entenda uma coisa, toda pessoa que se rebela contra uma autoridade no reino de Deus, está se rebelando contra o próprio Deus. E Deus deixou um exemplo bem claro na Bíblia sobre o que ele pensa sobre os rebeldes. Então, a lição foi o quê? O chão se abriu e engoliu todos eles. Por que essa mensagem está na Bíblia? Para que possamos entender como Deus vê as pessoas que estão dentro da igreja se levantando contra as autoridades, falando mal das autoridades, difamando, fazendo montinhos, não aceita o líder de departamento como seu líder, não reconhece. Quando eu falo da liderança, não é só do pastor, é de toda a posição de autoridade na igreja. Tem pessoas que não querem reconhecer o líder do departamento, só querem reconhecer o pastor. E esse é o exemplo deixado pela Bíblia. E outro exemplo, eu creio que todo mundo conhece, é a rebelião de Miriam e Arão. E eu quero chamar você a prestar bastante atenção nessa história. Miriam e Arão
eles rebelaram-se, desafiando a liderança de Moisés e questionando a autoridade que Deus havia dado. Entenda. Às vezes, as pessoas que estão próximas da liderança, se não vigiar, o diabo vai achar uma brechinha, vai cegar a mente dessa pessoa, ela vai querer se comparar ou se achar no mesmo direito da própria liderança. Míriam, desde quando Moisés foi colocado no cesto, ela ia ali observando ele, para proteger ele. Praticamente fez parte da educação de Moisés lá no palácio, né? Quando Moisés foi levantado, ela estava do lado, Arão estava do lado, Moisés com muita resistência. Eu tenho dificuldade de falar as coisas, Arão fala. Eu tenho dificuldade disso, Arão faz. Quanto mais dificuldade Moisés colocava no Arão, é seu auxiliar. Então, Míriam e Arão eram líderes muito próximos de Moisés. E era família, pessoa do mesmo sangue. Mas chegou um momento que eles se acharam no direito de questionar a autoridade de Moisés. Agora, sabe por quê? E vou dizer uma coisa a você. No contextozinho, você olhando bem, eles tinham até razão. Por quê? O problema deles, da razão, foi porque Moisés, ele se casou com uma mulher cuxita. Moisés tomou a mulher cuxita como esposa. Não sei se você sabe o que é mulher cuxita. Os cuxitas eram um povo que eles eram nativos da África, daquela região da África. E Moisés, sei lá, colocou os olhos na mulher cuxita e de repente quis casar e casou com ela. Pela cultura do povo de Deus e pela ordem de Deus, nenhum judeu poderia se misturar com outra raça. Está muito claro na Bíblia, não está? Eu pergunto, Moisés estava certo em se juntar com a mulher cuxita? Ele estava desobedecendo os princípios? Sim. Aí quando Míriam e Arão viu Moisés desobedecendo, olha a razão aí. Tinha uma razão? Tinha. Moisés estava errado? Estava. Até aí, tranquilo. Mas o que foi que fez Arão e Moisés pensar que eles tinham autoridade sobre Moisés? Você está começando a entender onde é que está o erro? Vou dar aqui um exemplo bem claro, depois eu trago para cá. Na sua casa, quem é o cabeça? Oi? Se você mora com os pais, seu pai. Se você mora com sua família, é você, o homem. Então você é autoridade. Vamos supor, você é a autoridade de sua casa. Se tiver algum problema na sua casa, o que é que o vizinho tem a ver? Qual é a autoridade que o vizinho tem em sua casa? Nenhuma. Você está entendendo? Moisés estava errado? Estava. Agora a questão é, quem disse a Arão e quem disse a Míriam que eles tinham autoridade sobre a vida de Moisés? Você está captando a mensagem? Tem pessoas que às vezes olham para uma liderança, olham para um pastor e não é de acordo com o que ele está vendo. Concordo com isso. Aí fica esperando o pastor dar um primeiro deslize, a fazer alguma coisa que realmente outras pessoas também não querem. Às vezes não é nem pecado, às vezes é coisa que nem quer. Às vezes o pastor pode até estar errado. Eu vou dar um exemplo de um pastor errado mesmo. Vamos supor que o pastor não está dando exemplo. E você sabe disso. Aí você se acha no direito de repreender o pastor? Hã? Aí eu pergunto, com qual autoridade? Qual é o líder, ou qual é o liderado que tem autoridade sobre o líder? Gente, eu vou falar de uma coisa que eu observei, interessante. Eu não tinha esse conhecimento desse princípio, não. No início da minha fé, por muitos anos na minha vida, eu não tinha, mas eu observei isso. Eu já vi muito crente se levantar contra pastor, contra líderes de igreja. Eu vi isso demais, você não faz ideia o quanto que eu vi isso. E pessoas querendo me trazer para esses montinhos. E eu sempre fiquei na minha, digo, oxe, não vou nada, vou mexer nisso não. E às vezes as pessoas apresentavam os argumentos contra o pastor e eu via, rapaz, realmente o pastor está errado, tá? O pastor está errado. Eu vou dar aqui exemplo de uma vez, eu fazia parte de uma denominação, e tinha um culto de jovens, e tinha uma escala na parede da igreja com o nome de todos os líderes.
de todos os ministros que iam levar a palavra para o culto dos jovens. E eu estava, meu nome estava naquela lista. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei qual foi a fofoca que chegou aos ouvidos do pastor. O pastor não me procurou para conversar, não procurou saber nada. O que eu sei foi que chegou umas 5 pessoas. Marcos, vem ver um negócio aqui. Quando eu fui olhar, o meu nome foi riscado. Você sabe quando alguém risca uma coisa só porque está errado? E você sabe quando alguém risca uma coisa porque está com raiva? Não tem a diferença? Tem diferença, não tem? Aí a gente percebia que foi riscado com raiva. Aí quem fez isso? O pastor riscou. As meninas esse povo tomaram as dores. Parecia os heróis defensores de Marcos. A promotoria de Marcos, os advogados de Marcos. O povo se levantaram assim, não fosse uma violência contra o pastor que você não faz ideia. Olha o que foi que eu entendi. Essas pessoas não eram preocupadas comigo. Elas já viviam aqui, ó, com o pastor. Elas só encontraram um estopim, do pavio bem curto. Aí ia se aproveitar de minha imagem para me levar no montinho contra o pastor. Sabe o que foi que eu fiz? Hoje tu é fora desse negócio aí, eu não vai me meter nisso daí. Se ele riscou, beleza, eu não ministro. E eu com isso, bom, eu não vou. Eu vou ficar com raiva disso, vou não. E eles, isso não pode, vamos procurar. Entenda? Não prospera. O pastor pode estar errado, a liderança pode estar errada, mas quem vai se quebrar é você que entra numa coisa que não te pertence. Você está compreendendo? Eu não estou aqui querendo cobrir erro de pastor, erro de líder. Não, estou querendo aqui proteger você. Porque quem lida diretamente com o líder é Deus, que o colocou. Não é eu e você não, não tem nada a ver com isso não. Então deixa que Deus resolva. Quando Saul foi rejeitado, Deus deixou claro, eu o rejeitei, mas Saul ainda estava no trono. Reinou ainda por anos, perseguindo Davi, mas a recompensa, o galardão de Saul chegou lá na frente. Deixa que Deus resolva as coisas do reino dele. E cada um reconheça seu lugar na posição da estrutura de autoridade. Porque o que eu vejo muito são pessoas sendo influenciadas por espíritos enganadores para se levantar contra a sua liderança. A liderança que Deus colocou na igreja é Deus quem lida com ela. O povo quer saber mais do que Deus, gente. O povo quer saber mais do que Deus. Se você observar a liderança de Moisés e Arão no começo, tudo era Arão. Coloca Arão, isso é Arão. Para você, para que serve Moisés? Eu quero saber qual é a função de Moisés nessa igreja. Que pastor é esse, mas sem ação? Que pastor é esse que não faz nada? Tudo é Moisés, tudo é Arão. Você já teve essa impressão quando você lê a história? Que tudo era Arão? Aí lá na frente a gente entende, porque Arão não podia ser o pastor da igreja. Quando Moisés subiu para o monte, que ficou lá mais ou menos antes dos 40 dias. Acho que foi 40, não foi? Moisés lá, o povo, a igreja fez tanta pressão em Arão, que Arão mudou o Deus da igreja. Ele mudou o Deus, ele colocou outro Deus na igreja. Aí você entende porque Arão não podia ser o pastor. Deus sabia disso. O povo não. E às vezes as pessoas querem ensinar a Deus a ser Deus. Quando você se levanta contra uma autoridade na igreja, você está dizendo para Deus que Ele não sabe o que é que Ele está fazendo. E você é quem sabe das coisas. E você é o justiceiro. Você é a justiceira. Mas tem uma coisa certa, você vai se torar. Você vai se quebrar. Porque não prospera contra Deus. Ah, mas a liderança está errada. Não é problema seu, é problema da liderança com Deus. Você está compreendendo isso? Entenda. Aí se invocaram porque Moisés casou com uma mulher cuxita. Olha o que aconteceu com Miriam. Gente, é tão do jeito que Deus estava ouvindo a história. Lá Miriam e Arão argumentando. O Senhor não pode falar por meio de nós. E o Senhor não nos usa também. Não é só você não, Moisés. Deus usa a gente também. E Deus, ó. Aí Deus aparece. Se manifesta. Aí Deus disse. Eu, o Senhor, falo com os meus servos, os profetas, por meio de sonhos e por meio de visões.
Mas a meu servo Moisés, eu falo face a face. Na mesma hora, lepra em Míriam. Arão, quando viu que o negócio não ia prosperar, que ele ia se torar todo dia, ele disse, não, Senhor, eu te peço perdão, gente, já se arrependeu. Poupa a minha vida. Oh, gente. E Moisés com o coração mole, nem levou em consideração a desonra que tiveram com ele, a insubmissão que tiveram. Moisés tem um coração mole. Moisés já foi pedindo misericórdia sobre a vida deles. Isso só mostra o quanto Deus odeia quem quer ensinar ele a trabalhar. Você está aqui ainda? O conselho que eu dou, nunca se levante contra nenhuma autoridade, nenhum líder. Ah, pastor, é que o meu líder está fazendo as coisas erradas, eu vou dizer ao pastor, fica na tua. Fica na tua. Fique na paz do Senhor. Isso é bom demais. Amado, só sabe quanta paz é valiosa quando no dia que perde. Entrar em problema dentro de igreja, entrar em confusão dentro de igreja, porque você quer ser o justiceiro, a justiceira, você vai se quebrar todinho, porque você não vai prosperar. Observe o tempo que você tem de igreja, quantas pessoas você não já viu, né, fazendo esse tipo de rebelião. E todos eles se dão mal. Você está aqui? Amém, amém? Glória a Deus. Eu vou parar por aqui. A mulher cochita, mas entenda. Submissão é um princípio fundamental que rege o reino de Deus. Eu vou me submeter. Você não faz ideia, eu já estive debaixo de lideranças terríveis. Existem pessoas despreparadas em liderança, existe. Mas, cara, eu sou grato a Deus porque eu nunca me rebelei. Eu sempre ficava ali na minha, digo, eu estou fora. Eu pensava assim, deixa a briga de cachorro grande aí, os cachorrinhos pequenos ficam de longe assistindo. Eu já vi gente puxar revólver para pastor. Em reunião, ó. Eu já vi em sala de louvor. Falta pouca coisa. Falta alguém dizer assim, cospa aqui, para começar a ter briga, desrespeitando o líder lá, faz no menor caso do líder, nem olha para o líder como se ele não fosse ninguém. Sabe, porque tem pessoas que olham para o líder e dizem, eu sou melhor do que ele, eu sou mais do que ele, estou mais bem preparado, porque ele não está lá. Não é tão preparado porque ele não está lá. Aí eu canto melhor do que esse povo aí tudinho, porque não vai lá. Por que não está lá então? É que é tão bom. Amém, amém? E à noite, no segundo culto agora, eu vou continuar essa mensagem e vou entrar no assunto da soberba, que é quem causa tudo isso, toda confusão, toda briga, toda discórdia, tudo tem uma raiz chamada soberba. Aí, todas as vezes que eu falo sobre a soberba, eu lembro de um irmão, lá em Uricurita, estava tendo um evento evangelístico na rua, e eu encontrei um irmão baixinho, que eu nem sabia de onde ele era, encontrei ele, rapaz, irmão, ele era todo invocadinho. A maioria dos baixinhos meio troncados é tudo invocadinho, né? Não sei se já é de herança, todos são invocadinhos, né? Pastor, irmão, pastor, vamos ali, bora. Aí, vamos lá para perto do palco, vamos ficar lá embaixo. Bora, eu nem conheci ele, fiquei lá com ele. E nós lá, né, acontecendo lá a cruzada, e ele lá assim, ó. Eu digo, o que é isso, irmão? Tá bem? Disse, não, estou inconformado. Com o quê? Cruzada fraca. Tá fraco demais, irmão. Esse negócio aí, ó. Só baixei eu sozinho lá em cima. Para eu pregar, Jesus salvar. Não, para eu fazer o louvor, pregar, Jesus salvar, batizar com o Espírito Santo, só bastou sozinho lá. Aí eu olhei assim e disse, misericórdia, a quarta pessoa da Trindade do meu lado. Eu não percebi. Um alto nível de soberba horrível. E a soberba fede. Ela solta um aroma horrível perto de você. E a pessoa não consegue enxergar. Ou consegue, ela está por
conta da soberba. E toda rebelião, toda insubmissão, ela é resultado da soberba no coração do ser humano. E a soberba, ela enganou um querubim ungido que foi criado perfeito. Imagina eu e você. O risco que temos. Então, para encerrar essa ministração, me preparando para a próxima, que vai vir logo, o conselho que eu dou é: guarda teu coração. Guarda. Porque se a soberba achar uma brechinha, ela entra e não é legal. Então preste atenção numa coisa: se você é pregador dessa igreja, se você é ministro de música, ministro da palavra, cuidado com elogios. Às vezes alguém pode te elogiar porque foi abençoado pela sua vida, e alguém pode te elogiar como uma ferramenta do diabo para colocar soberba no seu coração e você querer se achar melhor do que todo mundo. Às vezes pode chegar alguém, dar uma tapinha em suas costas e dizer: ó, você é o melhor pregador dessa igreja. Você é a melhor cantora dessa igreja. Você é o melhor tocador. Se você sair, acaba a igreja. Poxa, eu já ouvi isso. O que é que a gente faz? Guarda o coração. E se você é ministro dessa igreja, e eu vi um zum por aí, que coisinha disse para bichinho, menininho, um disse-me disse, que você não prega bem, que você não ensina bem, que você não canta bem, guarda teu coração também. Guarda. Porque se a porta está aberta, você está tendo a oportunidade, é porque Deus está aprovando você. E deixa que os invejosos, mal resolvidos, fiquem engolindo atravessado, engolindo seco, porque a soberba está no coração deles. Então, mais tarde a gente vai ver um pouco sobre a soberba. Se eu não me engano, eu vou ministrar no próximo, vou ministrar mais tarde, não é isso? Pronto, então eu vou fazer a propaganda. Se você não puder vir, você assiste pelo YouTube, amém? Então, eu preparei hoje para mais tarde, beleza? Então, pastor, muito obrigado. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, você foi abençoado, irmão? Graças a Deus, precisamos mesmo nos aprofundar na palavra, para que a gente possa crescer ainda mais, avançar, e esses princípios são fundamentais, para que a gente possa mesmo viver a vida plena que Deus tem para nós. Amém? Você pode ficar de pé, a gente já está encerrando o nosso culto, mas eu não posso liberar você sem antes fazer um convite muito especial. Eu quero saber se você está aqui hoje, talvez pela primeira vez, pela segunda vez, talvez pela terceira vez, talvez você já esteja vindo há um tempo, mas você ainda não tomou uma decisão de receber Jesus como o Senhor da sua vida. E eu quero fazer esse convite, eu quero dar essa oportunidade para você. Jesus, Ele não precisa de você, mas você precisa de Jesus. E Ele está aqui dando essa oportunidade para você receber a vida plena que Ele tem para você receber a sua salvação. A Bíblia diz que todos quanto o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Existe uma mentira popular que diz que todo mundo é filho de Deus, mas essa é uma grande mentira, essa não é uma verdade. Filho de Deus é só aquele que recebe Jesus, e a Bíblia diz que isso não é só um título, mas é um poder. E se você está aqui e ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, eu estou te dando essa oportunidade. Faz um sinal com a sua mão e nós queremos orar por você. Esse sinal pode ser o sinal mais importante da história da sua vida. Jesus, Ele é o homem mais conhecido da história da humanidade. E eu não estou aqui perguntando se você o conhece, porque certamente você o conhece. Mas eu estou perguntando se você já entregou a sua vida a Ele e se você já o recebeu como Senhor. Isso é bem diferente. Receber Jesus se trata de uma decisão. E se você não tomou essa decisão, você está tendo a oportunidade hoje, nessa manhã especial. Essa é uma manhã que Deus preparou para você, para que Ele pudesse se encontrar com você. Talvez você pense que foi só um convite que você atendeu de alguém que ama você
e que certamente se convidou você é porque ama você. Mas eu quero dizer que esse convite não foi só da pessoa que trouxe você. Esse convite foi um convite feito pelo próprio Deus, porque Ele te ama e Ele quer te alcançar nessa manhã. E se você está aqui, faz um sinal com a sua mão e a sua vida nunca mais será a mesma. Assim como Jesus dividiu a história em duas, uma antes dele e outra depois dele. É exatamente isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer que a sua vida seja uma antes dele e outra depois dele. Se você está aqui e ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, faz um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Tem alguém? Todos crentes? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ela, você já é filho de Deus? Você já nasceu de novo? Glória a Deus. Se você por um acaso ficou constrangido, ficou com vergonha, você pode me procurar no final ou procurar alguém da nossa equipe e a gente vai ter o prazer de conduzir você nessa decisão. Essa que certamente é a maior e melhor decisão que o ser humano pode tomar na sua vida. Porque não muda só a nossa vida aqui na terra, mas muda toda a nossa eternidade. Então, se você quer tomar essa decisão, você pode nos procurar também no final. Você que está aqui e já recebeu Jesus como Senhor da sua vida, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo, esse também é uma grande decisão que a gente precisa tomar, de receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas. Pastor, eu nem sei o que é esse batismo no Espírito Santo. Eu quero dizer para você, se você não sabe, é algo muito bom e é algo que está disponível para você. Você precisa ter essa experiência. E se você ainda não teve essa experiência, vem aqui à frente também, que você vai sair daqui cheio do Espírito. Tem alguém que ainda não foi batizado no Espírito Santo e não fala em outras línguas e deseja ter essa experiência, ser revestido de poder? Glória a Deus. Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade, gostaria de receber imposição de mãos e sair daqui plenamente curado? Graças a Deus. Que bênção. A igreja salva, cheia do Espírito e curada e sarada. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos encerrando o nosso culto hoje pela manhã. Tem alguém que está, algum visitante, alguém que está visitando a gente pela primeira vez? Chegou depois? Não, né? Graças a Deus. Nós estamos encerrando o nosso culto pela manhã. Logo mais nós teremos nosso segundo culto à tarde, a partir das 16. E às 18 horas, também o nosso culto da noite. O pastor Marcos Pulseno vai estar ministrando aqui para nós também, tá bom? Então, vá em paz, seja abençoado na prática dessa palavra. Eu declaro uma semana abençoada, poderosa, extraordinária, cheia da unção, da graça do Senhor. Eu declaro boas notícias chegando para você. Deixe o seu telefone ligado, porque ele vai tocar. Boas notícias estão chegando para você. Seja abençoado, vá em paz. Uma semana gloriosa em nome de Jesus.